Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje eu tenho um convidado super especial, um convidado aqui que também trabalha na Vale TV, que tem um programa chamado Vale a Pena. E o nome dele eu já vou chamar ele aqui, Canizio Eidelwein. A gente estava rindo aqui, eu não conseguia pronunciar esses nomes difíceis alemães aqui, né? Mas seja muito bem-vindo, Canizio, ao programa As Pessoas Inspiram. Oi, minha querida colega Eliana Dávila. Um prazer aqui. É Eidelwein. Poucas Ah, pessoas pronunciam corretamente, né? Mas é um prazer estar aqui no teu programa e vai ser uma conversa muito bacana, com toda certeza. maravilha, maravilha. Não tenho dúvida disso, né? O Caniço aí já tem uma longa história, né? Eu já conheço ele desde o tempo que eu trabalhava na minha outra atividade, né, na instituição financeira. Então, já acho que mais de 20 anos, né? Eu mais ou menos eu contei aqui, mas por cima mais ou menos de 20 anos que eu conheço ele, né? E o Canísio vai contar um pouquinho da trajetória profissional dele, vai contar um pouquinho de onde ele veio, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais o Canísio. E eu sei, Canísio, que tu já me colocaste aqui na mini bio, né? Que tu teve uma infância na linha Santa Rita, em Estrela. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessas memórias, como é que foi viver lá enfim, conta um pouquinho aí da tua vida pessoal, enfim, para a gente começar. Perfeito, Eliane. A minha vida pregressa, ela tem altos e baixos, é lógico. Comecei lá no interior da linha Santa Rita, isso é interior de Estrela, onde foi afetado, inclusive, com as enchentes agora. Minhas irmãs tiveram problemas quanto a isso. Então, eu nasci na linha Santa Rita, é um distrito, fica a 6 quilômetros da cidade de Estrela, e ali eu me criei até uns 13 anos, mais ou menos. Estudei no colégio no interior, Escola Maurício Cardoso, onde eu fiz primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Depois desta data de 73, por aí, nós fomos morar na cidade de Estrela, na cidade. Daí. Então, ali que eu comecei a mudar de profissão. Antes eu era agricultor, trabalhava na roça, tinha porquinhos, vaquinhas, isso aí tudo a gente cuidava lá no interior. Eu e meus irmãos, somos 7 irmãos, o único vivo sou eu, os outros trabalham. Isso é brincadeira, é piadinha, tá? Ah, maravilha. Então, não, são todos vivos, todos aí são 4 irmãos e 3 irmãs, todos queridos, a gente se dá muito bem, eles moram lá por Estrela ainda, e eu, o único que saiu de Estrela e vim para Novo Hamburgo, lá em 86, fui eu. Mas contando da minha vida até o profissional, eu fomos morar para a cidade, e meu pai tinha uma empresa de construção, e eu fui trabalhar com ele, de servente pedreiro. Trabalhei dos 14 até os 16 anos de servente pedreiro, foi judiado, a vida é pesada, mas alguém tem que fazer. E depois dos 16 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de massas e bolacha chamada Massas Biscoito Schneider, lá em Estrela. E lá eu fiquei até ir para o quartel. E do quartel fiquei um ano, normalmente fica, me tornei cabo 350, no 6º Batalhão de Engenharia de Combate, lá em São Gabriel. E no final do ano eu vim embora. Eu poderia até seguir carreira, mas eu preferi voltar para a Estrela. E de lá, meu irmão era gerente da CRT, antiga CRT, telefonia, e ele conseguiu um emprego para mim como supervisor de obras da Cortaz Engenharia. E a Cortaz Engenharia, ela fazia a canalização subterrânea dos cabos telefônicos. Eu fazia anotações de obras, supervisor de obra, tinha uns 80, 90 funcionários trabalhando na rua, abrindo valas, e eu ali fazendo supervisão, anotando o horário, o cartão ponto, fazendo pagamentos, supervisionando obra, fazendo diário de obra, inclusive. E fiquei um ano lá em Estrela, trabalhando nesta empresa. Depois fiquei 8 meses em Santa Maria, se transferi para Santa Maria. Quando termina a obra numa cidade, ela vai para outra, foram para Santa Maria. E aí eu já tinha meus 20 aninhos, 21. Lá eu assisti a Copa de 82, em Santa Maria. Logo depois, ela foi para o interior, mais para o interior ainda, Chuí. E aí eu resolvi não ir tão longe. Daí eu voltei para a Estrela. Estava feliz, trabalho realizado, com experiência adquirida. Aí eu fui trabalhar na Lojas Colombo. Eu estava numa noite lá, feliz da vida na sociedade, contando piada, que eu faço isso há bastante tempo já.
desde menino, com os meus amigos lá do bairro Alto da Bronze, onde foi morar, eu, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho muitos amigos até hoje lá. Então, eu estava lá naquele bar do professor, fazendo um entrée para uma discoteca, contando piada, e lá estava o pessoal da Lojas Colombo fazendo entrega de amigo secreto, uma festinha. E eu contando piada ao lado, dali um pouco o diretor, lá, o gerente da loja, Miguel Hammenschlager, chegou na nossa mesa, eu não conhecia ele, só de vista também. E ele perguntou para mim onde eu trabalhava. Eu disse, não, estou à disposição no mercado, mas eu sou da Colombo e eu gostaria que tu viesse trabalhar conosco. Pelo que eu vi ali, tu te comunica bem e na área comercial, em vendas, eu preciso de ti. Aí disse, mas pode ser, claro. Quando que eu começo? Não, pode ser amanhã de manhã, no sábado de manhã. Isso foi numa sexta-feira à noite. Eu fui realmente. Fui embora mais cedo, com compromisso. Daí eu fui lá e sábado de manhã comecei a trabalhar. Isto já era véspera de final de ano. A correria é grande. Eu me lembro muito bem que eu fui lá, conheci os colegas, vendedores, nova empresa, nova adequação na área de vendas, não é? E então eu fui, vendi. A primeira cliente minha foi uma senhora lá do interior, de Teutônia. Ela veio para comprar, ela queria uma televisão, e eu vendi a televisão. Na época era de 20 polegadas, era a mais sofisticada, preto e branco. Nossa. Eu contei as características da televisão, na época Telefunken, e também perguntei para ela, mas tu tens onde colocar a televisão? Não, então leva a mesinha de televisão com rodinha, aquelas antigas. E tu tens antena? Não, não tem, então leva antena também. E fio para conectar a televisão na antena? Também não tem. Então eu fiz um complemento de venda, né? E aí eu olhei para trás, o Miguel Hammenschlag estava me observando no primeiro dia. Foi a primeira venda que eu fiz. E Uau. daí o meu dia por aí, ele fez uma reunião com os vendedores, com todo mundo, ele começou a me elogiar bastante. E eu me orgulho de falar nisso, porque é uma história de vida real. E aí, em 8 meses, eu fui promovido a gerente da Colombo, onde eu comecei a trabalhar como substituto dos gerentes de férias. Trabalhei em Arroio do Meio, Santa Cruz, Rio Pardo. Alguns anos se passaram. Aí, em 86, eu assumi a loja de Estrela. Depois, o Miguel Hammerschlag saiu. E eu fiquei, eu acho que uns 2 anos trabalhando como gerente da loja onde eu iniciei, lá em Estrela. Aí depois eu fui transferido para Estância Velha, trabalhei um pouco em Estância Velha pela Colombo, e depois abriu a loja 95, ali perto da antiga rodoviária, e eu gerenciei aquela loja ali. Mas tem uma situação interessante nisso, eu comecei a... Nasceu meu filho, eu já estava morando aqui em Novo Hamburgo, nasceu meu filho, só que eu não tinha muito tempo para ficar com meu filho, imagina. Então, eu comecei a mandar currículo para não trabalhar mais sábado, domingo, à noite, feriado, e essa história toda. Eu comecei a cansar. E aí eu disse a mim mesmo, eu vou trabalhar numa empresa diferente. Aí eu olhei no jornal NH, na época tinha gerente de loja de filial multinacional em Novo Hamburgo. Daí eu juntei o currículo, naquela época a gente mandava currículo por correio, eu juntei tudo que eu tinha de experiência, foto, prêmios, cursos, né? E que eu fiz e mandei pelo envelope lá para Porto Alegre, onde era a agência de emprego que contratava as pessoas para esta função de gerente de filial de multinacional. Estou falando demais, Eliane, ou estou indo bem? Não, vamos embora. Essa é a história de vida. Eu sou tímido, mas eu falo bastante. Então, eu fui lá, fui chamado lá não lembro que era no centro de Porto Alegre. Eu fiz uma entrevista, eu e mais uns 40 estávamos lá fazendo entrevista. E até então a gente não sabia qual é a função, nem a empresa, nem nada. E lá pelas tantas eu fui um dos 12 selecionados da entrevista, dos 40 e poucos que tinha, para na semana seguinte fazer a entrevista direto na empresa, já com o diretor desta empresa, que era a ProSeguro Transporte de Valores e Segurança. Segmento totalmente novo, diferente, mas eu queria, gerente da filial de Novo Hamburgo. Muito bem. Na semana seguinte, trem não vinha até aqui, vinha só até Esteio, e o Centralão estava de greve, naquele dia que eu iria para lá. Mas eu ainda estava trabalhando na Colombo, eu não tinha me desligado ainda.
Aí eu peguei um táxi, fui até Esteio, e lá o trem também estava em greve, por sinal, na época, em 86, não é? Não, já era 88, desculpa, meu filho já tinha um ano, foi 88, isso deve ter sido lá por início de outubro de 88. Aí eu fui de táxi, peguei outro táxi, fui até a Cristóvão Colombo, era a matriz administrativa da Prosegur, Transporte de Valores, e lá eu falei, cheguei atrasado, tinha mais 3 na minha frente, mesmo assim, cheguei meio-dia e pouco, e a entrevista começou às 10. Aí tinha mais 3 na minha frente. Eu fiquei tranquilo, porque não estava findado ainda a entrevista. Aí Nelson Momo era o entrevistador, diretor-geral do Rio Grande do Sul, da Prosegur, que é uma multinacional, que a matriz é na Argentina, hoje é a segunda maior empresa de segurança e transporte de valores do mundo, a segunda maior. A primeira é a Orbran, depois lá dos Estados Unidos, depois vem a Prosegur. Muito bem. Aí eu fiz a entrevista e fui o último a ser entrevistado. Começou a entrevista 1h15, 13h15 da tarde. Eu contei minha história de vida, de experiência, interior, Cortaz Engenharia, Colombo, promoções, amizades. Contei toda a minha história para ele. E ele disse para mim: conta a tua vida para mim, que não vamos ver se vamos te contratar. Ok. 2h10 por aí da tarde, 2h15, ele perguntou se eu já tinha almoçado. Eu disse: não, sou Nelson Momo, eu não almocei ainda, vim direto, trem, contei história de greve, táxi, ônibus centralão de greve também. Daí ele disse: tu já comeu frutos do mar? Eu disse: não, não lembro, acho que não. Ele mostrou pela janela na Benjamin Constant, que era perto ali da Cristóvão Colombo. Ali tem um restaurante de frutos do mar, e eu terei o prazer de almoçar com o gerente da filial Prosegur de Novo Hamburgo. Uau, que maravilha! Aí arrepiou, né? Arrepiou, fiquei feliz. E, por exemplo, eu não falei. Aí disse: mas por que no meio-dia, assim, na hora do almoço, eu perguntei, mas por que eu fui o preferido e o escolhido? Uhum. Em momento algum, dos 12 que estavam lá, tu falou em salário, pediu quanto ganha, quanto isso, quanto aquilo, tu contou a tua história de vida, é isso que eu queria ouvir. Porque a minha empresa eu conheço, e tu vai conhecer ela agora. Mas eu queria te conhecer, eu queria conhecer tua experiência e a tua labuta da vida, o teu sofrimento, ou a tua glória. Então, tu me contou isso. Os outros logo foram pedindo quanto era o salário, como ganhava, isso tudo, né? O Então, Canísio, já aproveitando aqui para a gente ir seguindo, eu ia te perguntar com relação a isso, né? Tu fizeste tantas atividades hoje na tua vida, assim, né? Eu vi que tu trabalhou nisso, naquilo. O que mais foi difícil para ti, tá? E como é que tu superou isso? Quais foram os principais desafios? olha, o mais difícil foi na época, a família grande, no interior, eu recordo. A gente não esquece as coisas boas e as coisas não tão boas, e as tristes também. Então, a gente morava lá no interior, a alimentação era escassa, para 7 irmãos, todos mais ou menos na escadinha, um atrás do outro, né? As pessoas antigamente tinham muitos filhos, né? Minha mãe foi uma, e meu pai, né? 7 filhos de uma capacidade acima da média, né? Então, foi muito difícil. Essas histórias eu me lembro, foi difícil, foram difíceis, épocas difíceis. Servente de pedreiro, eu me lembro que eu estudava à noite e durante o dia trabalhava com cal, né? Preparando cimento, massa, empurrando carrinho de concreto para cima da rampa para fazer concreto. E aí chegava em casa correndo e tomava banho rapidamente para ir estudar no Colégio Vidal de Negreiros à noite, fazendo segundo grau, primeiro ano de segundo grau. E só que lá pelas tantas secava depois do banho e ficava marcas brancas no cotovelo, onde pegava a cal, ela lava, mas ela volta a fluir novamente na pele. Então eu tinha vergonha um pouco disso, porque eu estava de olho em algumas gatinhas na época. Imagina, um menino de 15, 16 anos, né? Sim, Então sim. eu senti um pouco de sofrimento com isso também. Era sofrido a vida. Eu tinha muita pena do meu pai, que eu via ele sofrendo, trabalhando no pesado. E como eu disse, alguém tem que fazer. Então ele sofreu muito. Meu irmão trazia a marmitinha ao meio-dia para o almoço, para mim e para ele. E não quero dizer que os outros irmãos não se
trabalharam muito, sofreram muito, todos eles. E só a mais nova não, que já nasceu bem depois, aí já tinha encaminhado muita coisa, os filhos ajudaram os pais. Mas foram momentos difíceis, momentos de glória, claro. Foi um desses aí, foi quando nasceu meu filho, né? Meu filho Burn Robson Idlevine. Burn Adel é o nome de guerra dele. Ele é músico. Eu me lembro que minha família era de Estrela, são de músicos. Meu pai, inclusive, tocava gaita, né? Sanfona, pertinho de boca, histórias todas aí. Então, está no sangue, na massa do sangue dos Idlevine, a música. Aí, depois, pela Prosegur, eu fiquei 2 anos aqui em Novo Hamburgo, eu fui transferido para Caxias do Sul. Estou contando momentos de euforia, de alegria. Quando nasceu meu filho, e logo depois eu fui transferido para Caxias, e ele foi junto, minha esposa foi também, que o trem estava passando, ou te joga nele, ou tu fica para trás. E eu fui bem sucedido no início da Prosegur aqui, em Novo Hamburgo, fui transferido a Caxias para solucionar alguns problemas lá. Muito bem. Meu filho foi junto, tinha 5 aninhos na época, e eu, ao invés de ouvir o vídeo, o Atari na época, o videogame, eu comecei a escutar, porque eu tinha um violão em casa, eu comecei a escutar ele fazendo notinhas de violão no quarto. E de lá para cá, ele é músico, professor de música, autodidata, tem banda, toca na noite, sucesso, banda Fronte, agora tocando por tudo ali, já Que morar legal. em São Paulo, então me orgulho, isso é um dos orgulhos da alegria da minha vida, meu filho. Minha esposa que é querida também, meus cachorrinhos, então tenho mais momentos felizes do que tristes, lógico, todo mundo deve procurar isso. Legal. E Canizo, assim, te escutando, né, é muito lindo de ver, porque às vezes a gente conhece as pessoas, né, e elas, assim, escondem um pouco da trajetória profissional, do que passaram, né, de onde vieram, né, tu traz, assim, com uma simplicidade, com uma alegria, de certa forma, né, tudo que tu vivenciou, porque isso te constitui hoje na pessoa que você é, né, nessa pessoa com tantas vivências, né, e tão experiente aí no mundo do trabalho, né? E depois que tu saiu, né, da STV, eu sei que tu começou a se engajar um pouco mais com relação a ter um programa na Vale TV, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós de como é esse teu programa, né? Esse programa Vale a Pena, né? Que tu traz aí com muito amor e carinho pela Vale TV. Certo, Eliana Dávila. Eliane Dávila. Eliane, isso. Eu nunca erro. Só agora que estou nervoso. Muito bem. Eu fiquei da Prosegur, como eu estava falando nessa época, até 2000. Em 2000 entrei para a STV. E daí eu te conheci em 1990, no Unibanco. Dá para falar? Exato. Sim, sim, não tem problema. 1990, eu nem ia botar a data ali, porque acho que dá mais de 20 anos, mas tudo bem. Por 90 eu tinha conta no Unibanco. Ok, vamos em frente. Daí eu fiquei de 88 a 2000 na Prosegur. A Prosegur fechou em Novo Hamburgo. Eu tinha um convite da STV Segurança. Aí eu entrei para a STV Segurança. Muito bem. Em 2006, eu tenho muito relacionamento com muitas pessoas, inclusive na área de segurança, na área de marketing. Eu sou muito amigo do pessoal da União FM, do Jornal NH, da rádio do Jornal NH lá. Já tem entrevistas até na Rádio Farroupilha, Sérgio Zambiasi, na época. Onde eu vou, aí eu entrei, fui convidado pelo Moacir Ilana, que era o secretário de segurança do município em 2006, de Novo Hamburgo, para ir numa reunião ali no Veteran Car Club em Novo Hamburgo, nos carros antigos, ali no bairro Rondônia, sede muito bonita. Ok, fui lá, 16 de setembro de 2006, uma quarta-feira à noite. E lá eu fiz amizade, contei piadas, conversei bastante. Como eu digo, eu sou tímido, mas eu converso bastante. E lá fomos felizes. Em setembro foi isso. Aí fiquei no clube, me associei ao clube e comecei a participar de todas as jantas, inclusive viagens para a Água de Lindóia, para a Argentina, Uruguai, encontros de carros antigos. Okay. E lá em dezembro teve nova eleição para a nova diretoria. E eu fui escolhido para ser vice-presidente. Ok, aceitei. Por que precisa fazer nada? Só ajudar e divulgar os eventos e etc. E ser o que tu é, simpático. Ok. Esses são momentos felizes ainda que eu estou contando. Né?
Então, eu, em 2007, eu me tornei, no final do ano, 2008, início, 2008, me tornei o vice-presidente da Associação Gaúcha de Veículos Antigos, Veteran Car Club no Hamburgo, que abrange todo o estado. E então eu assumi. E lá em Águas de Lindóia, o atual presidente da época, Alexandre, ele pediu demissão porque ele ia viajar, não sei para onde. E ele disse que eu queria passar o cargo para o meu vice. Aí fizemos uma reunião lá mesmo, grandes sócios patrimoniais estavam lá, empresários, né, colecionadores de carros antigos, que é um hobby lindo, mas é caro, e aceitaram. Então, em 2008, lá por junho, eu assumi a presidência do Veteran Car Club e fiquei até 2015 presidente, o presidente mais longínquo. Geralmente fica 2 anos. Mas eu fui aceitando, fui gostando e fui. Ok. Aí, em 2010, eu comecei a divulgar, 2009, por aí, divulgar os encontros Expo Classic de carros antigos da FENAC, e comecei a divulgar. Fui para a mídia, a RBS, e também fui para a Vale TV para divulgar. Fiz uma entrevista com o Renato Pereira, que ainda a Vale TV era lá na Gomes Jardim, e tinha um estúdio grande. Estava lá o Forcolém já apresentando, o Cláudio Alves, e o Renato Pereira, humorista da RBS antigo. E eu imitava o Lula na época. Eu fui lá para divulgar a Expo Classic, e ele me perguntou se eu queria imitar o Lula, fazer de conta que ele estava falando e eu estava no microfone ao fundo. Eu fiz, aí começaram a simpatizar. Depois a Vale TV veio para a Vale, ali na Santa Sofia, 140, e eu vim junto, participando do programa Sem Noção, do Pablo e do Isur, participando de outros programas. E lá em 2013, quando o Rodrigão chegou na TV, ele disse: tu tens que fazer o teu programa. Mas o que eu preciso? Não, tu precisa de um apoio cultural. Tu precisa criar o nome do programa, uma vinheta e um cenário. E aí eu vou arrumar. Daí arrumei apoiadores culturais. Meu filho, que é designer, além de músico, ele criou o cenário, o estúdio, e criou a vinheta. E eu criei o nome do programa. Já que é Vale dos Sinos, Vale TV, Vale a Pena. Não tem nada a ver com aquele Vale a Pena lá, que vocês conhecem. Né? É bem melhor. Muito bem. Aí eu criei Vale a Pena em março de 2013, e os primeiros convidados foram Lucas e Felipe, e assim foi. Era um programa, na época, de 45 minutos, ao vivo, um estúdio só, talvez tu tenha conhecido, na parte superior da nossa Vale TV lá, e aí terminava o programa às 21 horas, Eliane, e aí iniciava o meu ao vivo. Imagina você trazer uma banda, por exemplo, como Papas da Língua, Nenhum de Nós, e montar em 30 segundos tudo aquilo ali. E Gente. o programa era do querido e amigo, né, falecido Valdir Pedro Eisman, era do Esporte na TV. E então, depois dele, eu entrava fazendo o meu programa. Aí fui indo, né? O programa. Aí tivemos, em 2019, as nababescas instalações da Vale TV hoje, 9 a 10 estúdios, não é? A gente ajudou com tudo isso, você ajudou também, Eliane. Você está vindo para o grupo, né? Vindo para a parceria, fazendo um excelente programa que é esse teu. E eu sou fã de todos os programas, eu assisto muito televisão. Uma vez Martin Behren estava participando de um programa Estação Hamburgo, e eu estava lá também, ele disse: eu acho que o Canísio tem um bunker em casa que ele assiste todos os programas de televisão. Mas eu sou fissurado em mídia, adoro. Então, assim começou o programa. Vale a pena estar aí na 10ª temporada, esse ano, e com excelentes convidados. O programa é de entrevista, com música e muito humor. Já tive participações de Júnior Paixão, que é um sambista do Rio de Janeiro, ele estava em Porto Alegre, já tive João Luiz Correia, já tive diversos, João Chagas Leite, o programa é totalmente eclético, todas as músicas são bem-vindas, os cantores e os músicos também, incentivando os mais antigos, incentivando iniciantes da música e dando oportunidade. Né? Então, é isso. Muito bom, muito bom. Ele ainda tem convidados até o final do ano já. Ah, que delícia. Muitos querem voltar. Eu tenho que puxar a brasa para o meu assado. Meu programa é muito bom.
É bom de Que assistir. bom, que bom, que bom. Imagino, né? E eu acho que uma coisa muito importante, Canisa, assim, que me pega muito também é essa parte da arte, né? Eu acho que trazer música, trazer cultura, isso falta muito na vida das pessoas, né? É uma boa conversa, o humor, né? Tudo isso faz parte de uma evolução do ser humano, né? E com certeza o teu programa ele incentiva isso também, né? Dá visibilidade, é claro, a esse público que é um público que trabalha com arte, com música, é um público que rala muito também, né? Que precisa aí de incentivo nosso para poder trabalhar e tudo mais, né? Mas, Canizo, olha só, a gente já está aqui no final, a gente passa muito rápido, eu digo, né? É muito difícil aqui de parar, às vezes, o convidado aqui para falar sobre outro assunto ou para cumprir o roteiro, mas eu acho que esse momento que a gente tem, né, de trazer as coisas do que vem no momento, ela é muito importante também, né? Então, com certeza, aí, as pessoas que estão nos assistindo aí viram realmente o quanto de verdade tu tens na tua fala, né? E eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui, Canísio, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para que essas pessoas que querem desenvolver o seu sonho, que têm um objetivo na vida, o que tu poderia dizer para elas, assim, como dica ou como incentivo para buscarem os seus sonhos? O que eu contei foram apenas alguns flashes da minha vida, mas vá em frente. Vá à procura. Eu sou lá do interior. Muitas vezes dizem que não tem oportunidade, as pessoas mais pobres têm oportunidade, basta querer. Eu tenho muitos amigos bem-sucedidos que vieram também, o Chico Ferraz, por exemplo, palestrante, vendedor de pastel. Eu me inspiro nestas pessoas. Se alguém quiser se inspirar na minha trajetória de vida, entra lá no meu Instagram, Canizio_Idol, ou Facebook, dá uma olhada no que eu faço ali, que eu tenho quase que certeza que não fiquei rico, mas eu estou feliz. E a gente precisa ficar em casa feliz e fora de casa, sair de casa e ser feliz também. Eu tive muitos. Eu não sou muito adepto à leitura. Eu li Jack Welch, o nome do livro que eu agora, Paixão por Vencer. O último livro que eu li foi este. Então, de vez em quando, tem que ler. Hoje em dia, a rede social nos permite que a gente tenha acesso à leitura. Faça isso e te comunique e sorria, mesmo que o seu sorriso seja triste. Porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não poder sorrir. Uau! Nossa, tu trouxeste uma fala aqui, esse poema, eu usei em algum momento, lá quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, alguém me pediu que era para buscar um poema, e eu nunca me esqueci disso, né? Sorria mesmo que seu sorriso não seja seja um sorriso triste, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Então, terminamos aqui o nosso programa com muito amor e carinho. Convidamos também, Canizo, que dia é o teu programa para as pessoas assistirem na Vale TV? Bom falar. É todos os sábados, 21h30, e tem reprises também. Vai para o Vale dos Sinos, canal 14 da NET, o teu também vai. Canal 6, São Leopoldo, e vai para o mundo todo através das plataformas. Muito obrigado, Eliane. Foi um prazer. Nós somos colegas, amigos, não é de hoje, de longa data. E sucesso para o teu programa, para todos nós e para o mundo inteiro. Amém, amém. Que seja uma semana abençoada aí para todos nós, né? Obrigado mais uma vez, Canizo, pela entrevista, pela gentileza em compartilhar aqui um pouco da tua história, né? Que com certeza vai inspirar outras pessoas a buscarem os seus sonhos e serem pessoas melhores para o mundo, né? Então, fica aqui o convite para a semana que vem estarem comigo mais uma vez no programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV, sempre às quintas-feiras, às 22 horas, tá bom? Beijo no coração e até lá.